Parece que ainda agora chegaram a casa e já ouves vindo lá de dentro aquele som. Para! Isso é meu! Não é nada! Eu é que estava aqui primeiro! Não! Tu fechas os olhos por um segundo, não de cansaço, de resignação. Outra vez. Se esta cena te é familiar, fica comigo até ao fim, porque hoje não vamos falar só dos teus filhos, vamos falar também de ti. Eu sou a Sandra Caracol e este é o Descomplica, respostas simples para desafios reais da parentalidade. A pergunta de hoje veio da Filipa. Os meus filhos parecem constantemente cão e gato e eu já não aguento ser árbitro. Filipa, consigo imaginar facilmente como é esse esgotamento. Ao longo dos anos, tenho acompanhado muitas mães que chegam até mim com esse peso. E havia sempre uma frase que se repetia quase palavra por palavra. Só a ideia de ir para casa ao final do dia pesa-me, eu sinto-me tão culpada. Uma delas, a Teresa, descrevia o ritual com uma precisão que ainda hoje me lembro. Entrava pela porta, ouvia os primeiros gritos e sentia o estômago apertar antes de sequer descalçar os sapatos. O conflito tinha deixado de ser algo pontual e tinha passado a ser o clima da casa. O que a Teresa não percebia então, e que foi a primeira coisa que trabalhámos juntas, é que ela era parte do problema, não porque falhasse, mas porque, ao aparecer sempre a resolver, estava a tirar aos filhos precisamente aquilo que eles precisavam, de aprender. Mas o que é que está mesmo a acontecer quando os irmãos entram em conflito? Primeiro, uma verdade que pode ser libertadora. O conflito entre irmãos é normal, não é um sinal de falhaste como mãe, nem que os teus filhos têm algum problema. Os irmãos são, na maior parte dos casos, o primeiro laboratório social de uma criança. É ali, naquele espaço seguro, que ela aprende a negociar, a ceder, a defender-se, a pedir desculpa, a relacionar-se de verdade. O conflito não é um inimigo, a matéria-prima da aprendizagem. E o problema não é o conflito, é o que acontece a seguir. E o que acontece a seguir depende em grande parte de ti. O papel de árbitro parece a solução, mas na verdade é uma grande armadilha. Quando intervens em cada conflito para decidir quem tem razão, acontecem três coisas ao mesmo tempo. Primeira, os teus filhos aprendem que não precisam de resolver nada entre eles. Basta chamar-te, tu és o atalho, a solução mais fácil, por assim dizer. A segunda, cada um deles começa a esforçar para ganhar o teu favor, não para resolver o conflito. O objetivo deixa de ser a paz e passa a ser a tua aprovação. E o pior, 99% dos casos, alguém que ganha é alguém que perde. E qualquer das crianças vai achar que o outro ganha mais vezes do que ela. Isto é só o princípio do ciúme entre irmãos. A terceira, e esta é mais silenciosa, tu esgotas-te. E um pai e uma mãe esgotados reagem, não respondem. E as reações, como sabes, raramente resolvem o que quer que seja. Ao saíres do papel de árbitro, não estás a abandonar os teus filhos. Estás a devolver-lhes algo que lhes pertence e que eles precisam desenvolver. A capacidade de se entenderem entre eles. Mas Sandra, como é que eu saio do papel de árbitro? Eu dou-te um passo a passo. 1. Para de querer saber quem começou. Esta é a pergunta que mais te interrompe e menos resolve. Quem começou é irrelevante para o que acontece a seguir. O que importa é o que fazer agora. E em vez de quem foi, experimenta. Estou a ver que os dois estão chateados. O que é que cada um precisa para resolver isto agora? Isto é retirar o foco da culpa e direcionar os teus filhos para a solução. Obrigá-los a pensar em conjunto. Pensa bem, enquanto esta habilidade não vai ser importante para o futuro deles. 2. Valida os dois sem tomar partido. Como referi antes, um dos maiores combustíveis para o conflito e do ciúme entre irmãos é a sensação de que o outro é mais amado, mais ouvido, mais protegido. Quando tomas partido, mesmo que seja justo, alimentas essa crença. E isto de ser justo tem muito que se lhe diga. Por mais que tu tentes, tu não estavas lá, não ouviste o que aconteceu. Vais estar sempre a ouvir duas versões diferentes e tens que escolher aquela que acreditas mais. Por isso, o que podes dizer será algo como: percebo que estavas chateado, percebo que isso te magoou. Ao dizer isto aos dois em sequência, não estás a dizer que os dois têm razão. Estás a fazer com que os dois se sintam vistos e ouvidos. Uma criança que se sente vista não precisa gritar para ser ouvida. 3. Devolve o conflito. Depois de validar, afasta-te, literalmente. Vocês os dois são capazes de resolver isto. Quando chegarem a uma solução que seja boa para os dois, digam. Vão protestar? Sim. Vão dizer que não conseguem. Nos primeiros tempos é provável que não consigam, mas estás a plantar uma semente fundamental de que eles são capazes e que tu acreditas neles. 4. Reserva tempo individual para cada um. Muito conflito entre irmãos é, no fundo, uma competição por atenção. Não por maldade, necessidade. Quando cada filho tem momentos garantidos só contigo, tensão baixa, não precisam de competir pelo espaço, pelo teu tempo, porque já sabem que há um momento exclusivo para cada um deles. Não tem que ser muito tempo, tem que ser tempo real, presente, sem o irmão, sem telemóveis. Filipe, os teus filhos não precisam do árbitro que decida quem ganha ou quem perde. Precisam de uma mãe que acredite que eles são capazes de se entender, mesmo antes deles próprios acreditarem nisso.
e a tua exaustão é bem real, é também um sinal de que és tu que estás a carregar um peso que não é só teu. Quando começares a libertar um pouco desse peso, vais descobrir que tens muito mais energia para o que realmente importa. Estar presente, não resolver, mas acompanhar. E agora que já sabes como sair deste papel de hábito, há uma pergunta que fica. O que é que o teu filho está realmente a tentar dizer-te quando o conflito surge? Porque por trás de cada grito, de cada não é justo, há uma necessidade que ele ainda não sabe nomear. É exatamente isso que vais descobrir no meu vídeo gratuito, o que o teu filho diz quando não usa palavras. Encontras o link na descrição. Deixa eu também nos comentários ou conta-me qual é o teu conflito aí em casa que mais te esgota. Cada mensagem que deixas ajuda-me a perceber o que gravar no meu conteúdo nas redes sociais para chegar a mais mães que precisam de ouvir isto. E se gostas do que ouviste até aqui, partilha, quer estejas no YouTube, quer estejas numa plataforma de podcast, segue o canal. É a forma mais simples de me ajudares a levar este conteúdo até mais pessoas. E claro, partilha este episódio com uma mãe que chega a casa todos os dias com medo do que a espera. Às vezes, estes poucos minutos são exatamente aquilo que ela precisa para respirar fundo. Eu sou a Sandra Caracol e espero por ti na próxima sexta-feira para mais um Descomplica, porque tudo fica mais leve quando percebemos que o nosso papel não é resolver, mas confiar que eles conseguem.